Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus prezados amigos, meus prezados irmãos, estamos de volta para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e oração. Quero convidar você para pegar a sua Bíblia agora, se for possível. Convide mais alguém que estiver aí com você, caso você esteja em casa, com a família. É provável que esteja, que esse tempo de quarentena, a maioria das pessoas estão em suas casas. Chame sua família, esposa, filhos, irmãos. Pegue a sua Bíblia e vamos ter um tempo de reflexão. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos fazer uma meditação. Nesse tempo, muitas pessoas têm se perguntado por que tudo isso? Nós temos meditado na palavra de Deus e nós temos visto, meus prezados irmãos, que essas coisas que estão acontecendo são sinais dos tempos. Nós não temos dúvida disso. Mas, além desse vírus maldito que está trazendo este pavor sobre o mundo inteiro, nós temos muitas outras coisas terríveis acontecendo em nossa sociedade, mas que para nós que conhecemos a palavra de Deus, não é novidade nenhuma. O apóstolo Paulo, preso lá em Roma, já sentenciado à morte pelo terrível imperador Nero, ele escreveu muitos livros, e dentre os tantos livros, ou cartas, epístolas que ele escreveu, temos a carta escrita para Timóteo, a 2 Timóteo. No capítulo de número 3, tem um tema importante: a extrema corrupção nos últimos tempos. E eu costumo chamar esse texto de retrato falado do perfil moral do mundo dos últimos tempos. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Por quê? Paulo fez uma afirmação e agora ele diz o porquê. Por que haverão tempos trabalhosos, tempos difíceis? Porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos ou blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí ele dá um conselho para Timóteo: destes, afasta-te. Prezados amigos que estão nos assistindo agora, ou apenas ouvindo o áudio dessa mensagem, nós estamos vivendo esse tempo. A nossa sociedade está totalmente dominada por esse perfil. Esse é o perfil da humanidade sem Deus. Um tempo em que as pessoas têm vivido para si mesmas. Nunca se viveu em uma época em que os homens, as mulheres, as pessoas fossem tão amantes de si mesmos como agora, como nós estamos vivendo. E por conta desse amor a si próprio, as pessoas têm vivido em função dos seus interesses, não é? E por causa do amor
próprio, do amor a si mesmo, as pessoas manifestam uma série de comportamentos totalmente perniciosos, comportamento pecaminoso. Isso é muito terrível. Homens amantes de si mesmos e, portanto, avarentos. O que é a avareza? O apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais, o materialismo, querer ter, possuir. A avareza é uma idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, não é? Presunçosos, a presunção, o orgulho, a soberba, blasfêmia. Temos vivido um tempo de muitas blasfêmias. As pessoas abrem a boca e falam coisas horríveis de Deus. Nós vimos nos noticiários o que fizeram nesses últimos carnavais, nessas marchas que existem por aí, pelo Brasil e pelo mundo afora, as blasfêmias contra Deus, o escarnecimento que fazem de Jesus, do Evangelho, dos crentes. É um tempo de muitas blasfêmias, que as pessoas abrem a boca e falam coisas horríveis contra Deus. Considere isso, meus prezados amigos. Considere isso, meus prezados irmãos. Outra coisa terrível, desobediência aos pais e mães. Eu sou da geração de 60. Eu fiz 60 anos agora em fevereiro. Não sou tão velho assim, considerem, né? Mas a geração dos anos 50, dos anos 60, até dos anos 70, uma geração que aprendeu a respeitar os pais, tomar a bênção aos pais, né? Até bênção aos amigos e às amigas dos nossos pais nós tomávamos. Eu cansei de tomar a bênção aos amigos de meu pai, que às 5 da tarde, 6 da tarde, até 7 da noite mais ou menos, estava conversando com meu pai lá no terreiro, lá no sítio. Quando eu tomava a bênção de meu pai, tomava a bênção também de seu Antônio, de seu Manuel, quem estava conversando com meu pai, que tomava a bênção também. Era normal isso. O respeito pelos idosos, o respeito pelos mais velhos. A geração de 60 viveu tudo isso. Não só o pessoal do interior não, o pessoal da capital também. Mas o que é que nós temos visto nesses últimos tempos? Essa nova configuração da nossa sociedade, até os filhos pedir a bênção aos pais, tomar a bênção aos pais na hora de dormir, quando acorda, ou então quando vai sair, quando chega. Raríssimas famílias que ainda tem esse tipo de procedimento. Oi, velho, oi, coroa, já fui, cheguei, como é que tá? Aquela coisa assim, largadona, sabe? Então diz aqui assim, ó, desobediente. E a desobediência é o pior de tudo. Além da falta de respeito, né, pela reverência à figura do pai, à figura da mãe, a falta de a desobediência. Uma sociedade desobediente, filhos desobedientes. Meus amigos, prestem atenção, isso é muito sério. Filho que não obedece a palavra do pai, a palavra da mãe, que é a figura mais exponencial, de maior destaque, de maior representatividade para a vida de uma pessoa, o pai e a mãe. Se não presta obediência ao pai e à mãe, como é que vai prestar obediência ao professor, à professora? Como é que vai ser obediente às normas sociais? Então a gente está vivendo essa configuração de sociedade, né? Pessoas desobedientes, pessoas sem respeito, né? É uma coisa terrível, a gente está vivendo esse tempo. Outra coisa aqui, ingratos. Tem um cidadão aqui na Bahia, um radialista, que ele sempre diz nos seus comentários, quando ele faz seus programas, diz que a ingratidão deveria ser crime inafiançável. Eu gosto quando aquele radialista
fala essa palavra. Ingratidão deveria ser um crime inafiançável. A gente tem vivido um tempo de ingratidão. Ingratidão para com Deus, ingratidão para com as pessoas. As pessoas, muitos não conseguem desenvolver esse espírito de ser grato, né? De ter gratidão, ser agradecido. Irmãos, nós dependemos primeiro de Deus, dependemos dos nossos esforços, sim, que a gente luta, a gente trabalha, mas a gente depende muito dos outros, né? A gente depende muito dos outros, das outras pessoas. A gente precisa das pessoas. E até aprender a ser grato. A ingratidão é realmente um pecado. Podemos considerar um pecado. A gente precisa aprender a ser grato, tá certo? Mas essa geração é caracterizada pela ingratidão. Profanos. Pessoas profanas, pessoas mundanas, pessoas desregradas, pessoas sem controle das coisas. A gente está vivendo numa sociedade do vale tudo, né? Sem afeto natural, a falta de amor, a falta de consideração, irreconciliáveis, caluniadores. As pessoas não têm nenhum medo, nenhum temor de abrir a boca e sair falando as coisas dos outros sem saber nada, né? Sem saber se é verdade nem nada, né? Os tribunais estão repletos de processos por conta de difamação e calúnia, porque as pessoas abrem a boca contra outros assim, falam coisas horríveis e depois vai se haver nas barras dos tribunais. Então a gente está vendo isso aí. Outra coisa aqui: irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, pessoas sem controle, cruéis, crueldade, sem amor para com os bons. As pessoas de bem da sociedade são alvo de escárnio permanente, traidores, traição, obstinados, orgulhosos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meus amigos, Paulo teve aqui essa revelação e falou, traçando um perfil das pessoas do tempo do fim. A gente está vivendo esse tempo. Então eu quero que os meus prezados amigos, meus irmãos que estão me assistindo e me ouvindo até agora com essa mensagem, mantenha uma postura cristã, uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus, de moço de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse para nós não nos conformarmos com este mundo. O que é não se conformar com o mundo? Não ficar conforme o padrão, não ficar conforme o modelo do mundo. Esse mundo, meus irmãos, não serve de modelo para nós. O modelo para nós vivermos é o que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Você está compreendendo? É a palavra de Deus. O mundo não serve de padrão. Quando Paulo dizia, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, ele estava falando do padrão de vida mundano, que não é parâmetro para nós. Nós precisamos ter um comprometimento sério com o Senhor Jesus. Que você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, afirme-se cada vez mais com o Senhor Jesus. Nós temos certeza que as palavras de Deus estão se cumprindo e vão se cumprir. E o que o Senhor Jesus disse, Ele vai fazer. Ele disse que iria preparar lugar, uma morada para os salvos, e depois ele voltaria e nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele está, nós possamos estar também. Isso está no capítulo 14 do Evangelho de João. Então eu quero que vocês guardem isso no coração. E quem é que vai subir com Jesus? Ou digamos,
não chegue o arrebatamento, mas chega a hora da sua partida, da minha, da nossa partida para a eternidade, como é que nós vamos nos comparecer diante do Senhor? A gente precisa conservar firme a nossa fé, perseverar na presença de Deus, viver uma vida coerente com aquilo que a gente acredita, uma vida coerente com a nossa fé, e estarmos vigilantes contra as vozes contrárias. E eu aqui me preocupo muito com você, meu jovem, minha jovem, adolescente, que está nessa fase de afirmação, colegial, faculdade, universidade. Você tem muitos enfrentamentos e muitas palavras contrárias de muita gente chamada importante, né? Formadores de opinião no mundo escolar, acadêmico e na sociedade de um modo geral, né? Através das mídias, da televisão, as mídias sociais. Hoje tem muita gente lutando 24 horas para desconstruir a fé na palavra de Deus, a fé em Deus, chicanando, zombando da moral e da ética cristã. Isso é muito sério, meus prezados. Então vocês ficam firmes com Jesus, Eu sei em quem tenho crido. É uma palavra que Paulo falou para Timóteo: eu sei quem tenho crido, o qual é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então é muito importante você manter firme a sua fé. Vamos dar as mãos? Eu daqui, você daí. Você pode dar as mãos com a sua família, naturalmente, dentro de casa. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Jesus está conosco. Bendito e poderoso Pai Celestial, neste momento de oração, eu abençoo esta família, abençoo esta pessoa agora que ora junto comigo, que o Espírito do Senhor desperte no coração dessas pessoas o santo temor de Deus, o santo temor, a santa reverência, para que possam ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Manifesta o teu poder, trazendo paz para este lar, para esta vida, trazendo amor, trazendo união, harmonia, trazendo cura para os enfermos, trazendo libertação para os oprimidos. E aproveitamos para orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades, orar pelas nações, orar pelo mundo inteiro, pedindo ao Senhor que repreenda esse vírus maldito, repreenda este mal que tem acometido tantas pessoas, ceifado tantas vidas. Em nome do Senhor Jesus, a tua igreja, a igreja do Senhor, se une agora, meu Pai, clamando ao Senhor na certeza da vitória. Que Deus em Cristo, meus prezados amigos, meus prezados irmãos, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Todos possam dizer comigo: assim seja. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Um abraço e que viva Cristo em nossos corações.